Olá, sejam bem-vindos mais uma vez, meus queridos irmãos, amigos, companheiros no caminho, na jornada. Eu quero te convidar nesse instante, mais uma vez, para nós mantermos essa perseverança na leitura da palavra e que ninguém nos roube esse privilégio, que você conserve isso e mais, que deixe isso como legado na sua vida, na sua família. A leitura da palavra, da oração, de transmitir isso a outras pessoas. Isso é nítido nessa carta que nós leremos agora, que é a carta a Filadélfia. Está lá no capítulo 3 de Apocalipse, a partir do verso 7. Vamos juntos? Ore, quiete o coração, descanse, reúna quem estiver perto de você e vamos juntos meditar e tirar as sabedorias que tem aqui. E é uma carta extremamente gostosa de se ler, Vamos lá então. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Filadélfia é uma cidade nova, das 7 aqui era a mais nova. Ela foi fundada por colonos que vieram de Pérgamo, debaixo do reinado de Átalo II. Grava isso. É uma cidade assim, não era uma cidade militar, mas ela foi uma cidade fronteira. O grande trunfo aqui, o grande desejo de Átalo II, quando fundou Filadélfia, entre as regiões da Mísia, da Lídia, da Frígia, era expandir a cultura e o idioma gregos para lá, para essa região da Lídia e da Frígia. E isso entre 159 e 138 a.C., quando ela foi fundada, essa igreja, essa cidade. Então você observe que isso é importante para nós, essa palavra, a localização dela como fronteira, como uma cidade missionária do mundo grego, expandiu o grego. E isso aconteceu porque por volta do ano 19 da nossa era, os lídios já não falavam mais sua língua, tinham esquecido a língua original deles. Já era tudo a cultura e o idioma gregos. Funcionou. Isso é importante. Mas Filadélfia, essa cidade, ela carrega esse nome porque em função do grande amor que Átalo II tinha pelo seu irmão Eumenes. E Eumenes o chamavam, como apelido de Filadelfos. Então Filadélfia, amor fraternal. Filadelfos é aquele que ama seu irmão. Então, na cidade está implícito ali, o amor de Átalo pelo irmão Eumenes, que tinha o apelido de Filadelfos. A cidade de Filadélfia é amor fraternal. Então, observe também que essa cidade, ela ficava na parte baixa de uma meseta, de um planalto, e ela sofria muito em função dos terremotos que tinha. Era uma cidade rica no sentido da terra, porque nos dias dela se via larvas de cinzas vulcânicas, larvas e cinzas vulcânicas de terremotos passados, e que se reeditou no tempo da fundação dela. Então ela ficava fértil, era uma cidade fértil em função das suas cinzas, o potássio que tinha, muita produção de uva, as videiras, E o vinho deles era famosíssimo. Só que tinha um lado negativo, porque essa cidade era abalada por terremotos o tempo todo. E eu quero dizer isso aqui de antemão, porque depois que eu falar isso aqui, vai ficar claro tudo que está escrito aqui, Você vai perceber que essa cidade, ela sofreu um terremoto junto com as outras 10 cidades ali, entre elas Filadélfia, no ano 17. Quando nós vimos que Sardes também foi destruída e reconstruída. Só que as outras cidades foi num instante o terremoto. Filadélfia não. Os abalos sísmicos eram frequentes diários. Estrabão conta na história que todos os dias tinham tremores de terra. Então os moradores de Filadélfia já viviam em pânico, com medo. Muitos já não moravam na cidade,
moravam do lado de fora da cidade, em choças, em palhoças, e vinham. Os que ficavam dentro da cidade eram chamados de loucos. Grava isso aqui, ó. Viviam colocando escórias, colunas nas casas e nos muros protegendo. E muitos já andavam na cidade com medo de cair pedras sobre sua cabeça. Desabar. Grave isso aqui. Então eles iam e vinham, a cidade era assim com tremores. Tá dentro de casa, daqui a pouco tem que sair dentro de casa e reconstruir a cidade. Observe que outra coisa importante, você vai ver impressa na carta. Essa cidade, Filadélfia, nesse tempo, Tibério César, o imperador, foi generoso com eles, né? Os tirou de pagar impostos por um tempo, ajudou financeiramente a reconstruir a cidade. E Filadélfia, em honra, em homenagem a Tibério, colocou o nome de Filadélfia como Nova Cesareia, ou seja, a nova cidade de César, do imperador Tibério César. Isso ocorre mais na frente também com Vespasiano, quando o Vespasiano faz a mesma coisa que Tibério, ajudando Filadélfia. E Filadélfia, mais uma vez, homenageia Vespasiano, colocando o nome, mudando o nome da cidade para Flávia, porque o nome do imperador era Vespasiano Flávio. Só que vocês vão perceber que esses novos nomes não duravam muito tempo, porque o povo voltava a chamar a cidade de Filadélfia. E isso é importante para nós na carta. Nós vamos ler agora toda e vai ficar fácil compreender. E vocês vão perceber também que essa cidade, mesmo sendo a mais nova, quando os turcos posteriormente, mais na frente um pouco, quando os turcos e muçulmanos invadiram a Ásia, todas as cidades foram destruídas. Filadélfia, a cidade de Filadélfia ficou. E essa igreja de Filadélfia permaneceu como um centro de cristãos de Jesus, dando testemunho para todos os muçulmanos que ficavam em redor. A porta continua aberta. E até recentemente, você vai observar que essa cidade de Filadélfia aqui, ó, essa cidade, Al-Ashri, que é a cidade atual, a porta está tão aberta que das 7 cidades é a única em que tem uma igreja. E até pouco tempo atrás tinha uma comunidade cristã com mais de 1000 almas em Filadélfia, nessa cidade chamada Al-Ashri, que é a atual região da Turquia. Então observe como que isso é interessante, como que a porta permaneceu aberta para eles. E aí agora eu quero ler com vocês, porque nós vamos observar isso na carta detalhadamente. Quer ver? Ó? Verso 7 ainda. Essas coisas diz o santo. O santo aqui é o nome, é a característica de Deus, é a virtude de Deus, é Deus. É o texto que está lá desde Isaías 22. O santo de Israel. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso. Está todo o Velho Testamento. Significa diferente. Quem está escrevendo aqui é Jesus, o santo, o verdadeiro. A palavra verdadeira no grego aqui não é aquela palavra que designa uma afirmação que pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Não. A palavra aqui no grego para verdadeiro é aletinos, ou seja, é o real, é o autêntico. Então Jesus aqui é o verdadeiro Deus na terra. Não é uma aparência, como diz o docetismo. Era uma sombra, Jesus era uma sombra de um espírito. Não, Jesus é Deus, é a vida de Deus na terra. É o autêntico Deus, é o autêntico Messias, é o verdadeiro. É aquele que tem a chave de Davi, Isaías 22. Quando ele fala de chave de Davi aqui, né, que abre e ninguém fechará e que fecha e ninguém abrirá, esse texto foi tirado de Isaías 22. Quando a profecia se refere ali a Eliaquim, porei sobre os seus ombros o trono da casa de Davi. A chave da casa de Davi, que fechará e ninguém abrirá, que abrirá e ninguém fechará. Ou seja, então
Jesus é a descendência de Davi, é o Messias verdadeiro, autêntico, santo, o separado. É esse que está escrevendo para ali. E você vai entender por que isso tem a ver na carta. Isso é importante. Porque chave tem a ver com essa porta que se abre para eles, né? E não ficam com medo. Está aqui, ó, verso 20, verso 8. Conheça as tuas obras. Eis que tem um posto diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tá vendo? Então Deus abriu essa porta para eles que ninguém podia abrir. E isso tem a ver com a história desse povo. Cidade fronteira, cidade missionária. E João está tendo em mente justamente isso, essa porta não somente é Jesus a porta, eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem, vocês serão banhados pelo sangue protegidos, mas é a porta missionária que Deus deixou ali, como Paulo diz, nas cartas aos Coríntios, aos Tessalonicenses, porque uma grande porta se me abriu, ore para que abra a porta à pregação do Evangelho. Eles todos falam dessa porta missionária e aquela igreja permaneceu ali, mesmo depois da invasão dos turcos e muçulmanos, continuou como porta aberta, missionária, pregando Jesus, a verdadeira porta, aquele que tem a chave dos céus. Isso é importante. Agora veja bem, ó, que tens, final do verso 8, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Agora veja bem, isso está emendado com o verso 9. Porque esses irmãos, mesmo sendo entre aspas fracos, é na fraqueza que se aperfeiçoa a força, o poder de Deus, porque a glória não tem que ser nossa, como a igreja anterior de Sardes, que se dizia rica e era pobre. Essa igreja não, tinha pouca força, mas ao mesmo tempo era forte, porque permanecia em Jesus, guardando o evangelho de Jesus. Aí ele vai dizer assim, ó, ele vai dizer, eis que farei que alguns dos que estão da sinagoga de Satanás, né, está se referindo aos judeus, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que o farei vir e prostrar-se aos seus pés e reconhecer que eu te amei, eu sou de vocês. Eu estou com vocês, vocês são propriedade minha. Eles vão vir reconhecer. Esse texto é importante e tem a ver com Isaías 60:14. Tem a ver com os textos de Zacarias também. Onde eles viriam e reconheceriam a presença de Deus na vida daquele povo. Porque o verdadeiro judeu não é aquele que é só na carne, na circuncisão, em termos da geografia, porque nasceu, não. O verdadeiro judeu é o que tem uma circuncisão no coração, é aquele que está em Cristo, porque Cristo é o verdadeiro Messias, o verdadeiro Deus encarnado, praticado na terra, vindo na terra para nos amar e nos salvar. E Deus amou esse povo e a porta continuaria aberta por isso. E eles viriam e teriam que reconhecer isso. Porque guardaste a minha palavra da perseverança, está aqui, ó, volta de novo ele volta a repetir a frase do final do verso 8, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Ou seja, a palavra do evangelho, o evangelho é o evangelho da perseverança. E este evangelho será pregado em todo o mundo para testemunho às nações. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o evangelho é o evangelho da perseverança. Eu não fui chamado junto com você para nadarmos e morrermos na praia, não. Nós somos chamados para termos uma atitude completa de irmos até o fim. Então, não desanime, não deixe ninguém roubar tua coroa, esse legado seu. Isso que Deus te deu de ler, orar e abençoar gente. Vamos lá então, ó. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Essas provações vieram sobre eles? Vieram. Esse dia de tribulação veio, porque cada geração carrega suas tribulações. Feche os seus olhos, olha para o passado, pense em termos de povo de Deus na terra, desde Jesus. Você já imaginou um período de tribulação tão intensa como essa que a igreja primitiva viveu? Nos tempos desses imperadores bestas romanos? Como Calígula, Nero, Domiciano? Esses caras loucos?
Irmãos que foram martirizados, cortados, queimados vivos, empalados, vocês conhecem? Não, amados. Por isso que para eles a vinda de Jesus era iminente, porque eles achavam que a tribulação tinha chegado. E essa tribulação acompanha cada geração, porque a vida é uma espiral. Cada geração carrega suas tribulações, mas como a vida tem um acúmulo de construções, de produções, de cultura, de desgaste, de tudo, vai chegar um tempo na terra de grande tribulação também. Mas observe que nós não vamos ser tirados dela, não. Nós vamos passar por ela, como Jesus está guardando os irmãos nesses dias. Como agora esse momento de pandemia no mundo, em que você vê tantas pessoas próximas a você sendo mortas, e você percebe que tem algo te pressionando, parece que está vindo, e Deus está te guardando e te protegendo. Isso é passar pela tribulação. É passar por isso, sendo essa porta missionária, sendo essa pessoa viva de Deus na terra, dando testemunho de que Deus continua guardando. Então, quando as pessoas falam de 7 anos de grande tribulação na terra e ficam contando 1000 anos como se fosse um dia como se fosse 1000 anos, e pega isso e usa esse texto de Pedro para mostrar que desde Adão até agora tem 7.000 anos que já está chegando. Não, é muita nóia. Porque você nunca vai saber no chão da história, Deus dizendo, começou a grande tribulação, conta aí 7 anos. 7 aí não é literal, não tem a ver com 7 dias, 7 anos, 700 anos, 7.000 anos, não tem a ver com isso. Tem a ver com uma ação completa, com a perfeição. Deus ali guardando a gente naquele tempo de tribulação. Deus guarda, como guardou essa igreja, e eles se mantiveram e se mantêm até os dias de hoje como porta missionária, onde Jesus está ali plantado no meio deles. E diz ainda o verso 11, venho sem demora. Venho sem demora, tá vendo? É repentino. Então todos os dias eu vivo sempre na expectativa da volta de Jesus. Porque se Jesus vier hoje, nesse instante, aí eu pergunto, cadê o milênio? Cadê a grande tribulação? Cadê isso? Cadê aquilo que o povo fica falando? Tudo acontece, você não vai dar conta. Porque a teologia, a escatologia, fica com essa loucura da literalidade, tentando descobrir as 70 semanas de Daniel, os 1260 dias, os 7 anos de tribulação dividido, metade, aquela loucura. Não, só tira as sabedorias que tem aqui. Qualquer que seja a tribulação que vier na terra, você vai estar protegido. Deus vai remir o tempo dela simplesmente por amor a você. Ele te ama, Ele te protege, Ele te guarda. Eu venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. É uma advertência, uma exortação. Grava. Eu venho sem demora, vigie. Agora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aqui também é uma outra coisa importante. Não pega esse texto aqui e fica discutindo teologia, quem é salvo, quem não é, não pede, eu sou predestinado, eu não sou, crente perde salvação ou não. Não, apenas tire a sabedoria. Isso aqui não está escrito à toa. Apenas viaje na história do povo de Deus e você vai saber e vai ver. Esaú perdeu seu direito de primogenitura para Jacó. Saul perdeu o reinado para Davi. Rúben perdeu a sua primogenitura como filho para Jacó, para Judá, quer dizer. Observe, fica atento observando esses detalhes. Judas perdeu o seu posto de apóstolo para Matias, substituído lá na frente. O próprio povo judeu, Deus passou deles. Estendeu a mão a nós gentios que não buscava. O que o texto está dizendo assim, cuidado, ser vigilante, conserve o que tem. Esse chamado de Deus para você estar aqui agora, lendo a Bíblia aqui conosco, lendo semanalmente a palavra, orando conosco, compartilhando, ajudando, amando pessoas, pregando o evangelho comigo. Não deixe que isso passe de você, não. Não é nem no sentido de que alguém chegue primeiro que você e tome sua coroa. É no sentido de Deus passar de você.
Como você viu aqui na história eu estou contando. Então, não fique como teólogos discutindo isso através de literalidade, de letras de grego, de hermenêutico, não. Fazendo isso como se fosse um orgasmo, sem proveito nenhum. Apenas tire a sabedoria e persevere e conserve o que Deus te deu. Por favor, faça isso. Ao vencedor, verso 10, aquele que perseverar até o fim, ao vencedor é isso. Falo-ei coluna no meu santuário, no santuário do meu Deus, ó. Farei coluna. E por que essa palavra é importante? Porque na linguagem dos judeus, observe, Pedro, Tiago e João, como diz Paulo, eram reputados colunas da igreja. Os mestres rabinos judeus chamavam Abraão de a coluna do mundo. Então nós, os cristãos que creem em Jesus, somos coluna onde se apoia essa arquitetura da igreja de Deus na terra, que é invisível, que não está na rua tal, com CNPJ não, é invisível e só Deus sabe quem é. Você é uma coluna, ou seja, isso tem a ver com a cidade, que o povo ficava desestruturado, escorando suas casas para não desabar diante dos terremotos. Não, você vai ser coluna, ninguém vai te desabar mais. E diz o texto ainda, ó, e daí jamais sairá. Ou seja, vocês não vão ficar saindo e entrando na cidade, mas não com medo de ter tremores, não. Vocês estão firmes nesse reino de Deus como coluna. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Aí o que João tem em mente aqui é justamente o texto lá de Números 22. Quando Deus ensina a Moisés e a Arão a estender a bênção sobre Israel, e porão sobre eles o meu nome, eu os acompanharei. Você carrega, você é propriedade. Isso é importante, porque no mundo dos escravos também, você, observe aqui, observe, os escravos eram marcados com o nome do seu dono, como um animal ferrado hoje, com as iniciais do dono, com o ferro do dono. Ou seja, você é uma propriedade de Deus, você está guardado. E colocarei sobre ele a cidade, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus. O nome de Deus, a cidade de Deus de Apocalipse 21, verso 2. Essa cidade que desce do céu ataviada como noiva. E isso do novo nome é importante. E por que é importante? Você tem um nome fixo, não vai ficar mudando não, como aconteceu com a cidade, que mudou de Filadélfia primeiro para Nova Cesareia, em homenagem a Tibério César, depois mudou Filadélfia para Flávia, em homenagem a Vespasiano Flávio. Aí não tem mais ficar mudando não. Você tem a cidade do meu Deus marcada aí. Você faz parte do reino de Deus que desce dos céus, se instala no coração. Você faz parte. Você é membro. Você está escrito nesse livro aí, nessa cidade. E vinda da parte de Deus, e colocarei nele o meu novo nome. Acabou o novo nome. Você agora é a propriedade de Deus. Não tem como. Aí vem o verso 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Volta novamente, repetir essa frase em todas as cartas. Ouça, põe um crivo, deixa cair no coração e pratique. E não deixe ninguém roubar isso de você não. Esse privilégio que eu e você temos agora de lermos a palavra e falarmos o amor de Deus. E eu quero orar com você para que neste momento, nesse instante da vida humana na terra, Deus nos conserve e nos poupe e nos preserve no Evangelho em meio a essa tribulação, essa pressão que vem sobre os humanos. E só se vê falar de mortes e de mortes. É como se a morte viesse para perto, pressionando a gente, cercando a gente. Saiba, é Jesus que tem as chaves. Ele é a porta, você entrou. Ninguém fecha, ninguém abre. E seja você uma porta missionária para levar o Evangelho para outros. E seja você também essa porta de oração para abençoar outras vidas. Mas faça essa atitude missionária na terra. Porque você já entrou pela porta de Jesus. Já banhou pelo sangue. Você tem liberdade de entrar e sair e encontrar o alimento verdadeiro. Outros ainda não têm.
Então sejamos uma comunidade missionária, um povo missionário de Deus na terra. Vamos orar? Deus, obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de ler a palavra, ó Deus, e tirarmos as sabedorias aqui descritas. Não deixe o inimigo roubar essa semente plantada em nós, não. Sim, Pai, que essa palavra semente, sêmen do Senhor, caia em nossos corações e produza frutos da vida, frutos de justiça, Pai. Abençoe todos quantos estão conosco aqui, Pai, lendo e ouvindo essa palavra e crescendo com a consciência em Cristo Jesus. Manifesta a tua glória. Estenda a tua mão sobre cada um, envia o teu anjo e protege, guarde-nos deste momento de tribulação ímpar na terra. Manifesta a tua glória, sustenta cada irmão, cada irmã, cada casa. Que o socorro do céu seja sobre cada um de nós, livrando-nos de todo ataque do maligno, de todo espírito de morte, de toda peste que tenta se propagar durante o dia, Pai. Livra-nos dessa peste. Guarda-nos da noite, das sombras dela, do crepúsculo dela, e enche-nos de alegria a cada dia, e dê-nos sonhos do Senhor, sonhos proféticos, visões do Senhor. Ajuda-nos, Pai, cheios do teu Espírito, reavivados os dons em nós, pregar a palavra, orar com as pessoas, abrir a alma ao necessitado, ao aflito, ao órfão, à viúva. Venha o teu reino, Pai, essa cidade santa do Senhor, ó Deus, que se encontra conosco aqui no coração e aponta para aquele grande dia quando estaremos para sempre contigo e haverá um só pastor e um só rebanho, sem santuários, sem limites geográficos. Obrigado, Deus. Enche cada um de esperança agora. E na vida de cada um nesse instante, repreenda, Pai, todo grilhão de Satanás, toda investida do maligno, toda obra de macumba, de bruxaria, quebra contra os irmãos. E nós nesse instante, em Cristo Jesus, quebramos, Pai, anulamos, sim, Pai, como decisão de fé em Cristo Jesus, todo oportunismo espiritual maligno herdado que queira perpetuar através das nossas famílias, nós quebramos agora em Cristo Jesus. E muito obrigado, Pai. Cura os que estão doentes, restaura os que estão, Pai, recomeçando, fortaleça no Espírito Consolador os que estão de luto, chorando seus mortos sepultados. Quanto a nós, muito obrigado, Pai, porque nós somos do Senhor, marcados como propriedades do Senhor, quer vivendo, quer morrendo, nós somos teus, em Cristo Jesus, no poder do teu Espírito. Amém, amém e amém.